história da gravidez extraordinária, né? Então, de que Miriam foi, sei lá como é que posso chamar isso, mas ela foi tocada pelo Espírito Santo e concebeu, deu à luz, mesmo sendo virgem. Essa gravidez extraordinária, como é que se explica? Da onde que veio essa conversa? Então, se o Yoshua histórico fosse um Anunnaki, a gente poderia dizer que foi um trabalho do Ningizida ou do Enki inseminando a Miriam. Inclusive, essa teoria que eu disse que eu ouvi por aí é exatamente isso. Jesus seria fruto de uma inseminação. Mas ele não era um Anunnaki. Não era, sabemos. A questão é que ele não era um Anunnaki, ele era um judeu comum, como outro qualquer. Sim, não houve nenhuma inseminação, e até porque a tradução ela está errada, né? É por isso que eu falo assim, que se você tenta entender ou compreender, né, as escrituras, o Tanar, lendo as traduções da Vulgata ou da Septuaginta, então você vai perder muita coisa, né? Porque quando fala da Virgem no Evangelho, ela está fazendo uma menção a uma profecia de Isaías, que fala da Virgem. Mas no hebraico, ele não está falando de uma virgem, ele está falando de uma mulher nova, entende? Que é diferente de uma virgem. A virgem já é a narrativa que foi construída depois. O texto de Isaías, no hebraico, ele fala de uma mulher nova, entende? Então, assim, o que você percebe é que os evangelhos, o tempo inteiro, eles tentam, né, associar a vida desse Jesus bíblico às profecias do Tanar, entende? Que é para poder validar o cara. Para trazer senso de realidade, de verdade. Exatamente. Então, assim, o que se quer mostrar, né, evidentemente, é que o nascimento dele, do Yoshua, ocorre a partir de uma intervenção direta de Deus. É o que eles tentam mostrar. É uma ideia que aparece com frequência até no pensamento antigo, né? Não só os heróis mitológicos, mas também grandes personagens históricos têm um nascimento associado a uma divindade, né? Os faraós do Egito eram considerados filhos de Marduk, né? De Amon-Ra, o Deus Sol. A mãe do Alexandre, né? Alexandre o Grande, estava convencida e convenceu Alexandre que ele era filho de Marduk, né? Tratado na literatura até como Zeus, era o deus supremo da mitologia grega, né? Então, assim, se eles estão construindo uma narrativa, se eles estão construindo uma história para apresentar, essa história tem que ser uma história fantástica, entende? Não pode dar margem a erro, não pode ser um homem comum. Se ele é um deus, ele tem que vir de Deus, né? E aí, coitado do Yusuf, é jogado a escanteio e pronto. Então, como é uma narrativa sem pé nem cabeça, por isso que eu estou te falando, os judeus, né, para se defender dessa narrativa, falam assim, então se ele não é filho do Yusuf lá, então ele é filho do Pandera, cara. Aí o cara foi contar a história, então eu vou contar a minha história também, pô. Vamos lá. Próxima pergunta. E então, agora que a gente sabe, né, que não toda essa encenação aí, toda essa narrativa, vocês estão percebendo isso, né, gente? A ideia aqui hoje é vocês conseguirem entender todas as nuances que existem por trás dessa narrativa, que a gente acha que num primeiro momento é bem feita, mas ela não resiste a um olhar crítico. Quando você compara as informações, você pega as falhas, né, que existem, que não conseguem manter ela de pé. Essa é a ideia. Com base a isso, Kito, já que Jesus não foi, Yoshua não era divino, não nasceu do Espírito Santo, ele teve família, ele teve irmãos? Respondendo aí, então, ainda na infância, né, ele provavelmente deve ter brincado assim com
vamos imaginar aqui, se o pai era carpinteiro, né? Ele devia brincar com animais de madeira entalhado pelo Iosef, né? Ou deve ter se divertido com sei lá, joguinho de tabuleiro, porra, incrustado em pedra, né? Uma criança normal, né? Quanto à família, os pesquisadores não acreditam, né, que ele tenha sido filho único. Afinal, era comum que as famílias de camponeses, né, a gente está falando dele ter nascido numa área rural, numa zona rural. Então, assim, se na cidade, né, as pessoas já tinham filhos, no campo as pessoas têm mais filhos, né? Dá para isso é igual em qualquer lugar do mundo, né? Tá no campo, não tem o que fazer, pode ter filho. Até porque a tradição até estimula isso mesmo. A tradição judaica estimula que você tenha muitos filhos, né? Que você tenha uma família grande. Porque naquele tempo também tem um detalhe: quanto mais filhos você tivesse, né, mais terras você acabava tendo também. Você ia possuindo mais terras, entende? E não é como hoje, por exemplo, que cada um tem o seu quinhão e não quer mais saber do pai, não quer mais saber da mãe, não quer mais saber de ninguém. Não. Naquele tempo, o patriarcado, ele falava muito alto. Então, assim, você tinha terra, a tua terra não era só tua terra, ela era da tua família. Então, quanto mais filhos você tivesse, mais oportunidade você tinha de aumentar o teu quinhão também, né? As famílias, então, elas precisavam ter um número razoável de filhos que ajudassem também no trabalho do campo, né? E quanto mais filhos você tivesse, menos difícil ia ser o trabalho da agricultura, do pastoreio, né? Você podia, teus filhos vou para a cidade fazer engenharia, pô, vou viajar para Portugal para viver lá em Portugal. Não era isso, não, meu irmão. Vai ficar aqui, vai cuidar da agricultura, da lavoura, do pastoreio, era assim que funcionava, tá? E ele, como um menino da roça, né, que vivia em comunidade pobre do interior, ele deve ter crescido, provavelmente, cercado de irmãos, né? E pesquisadores católicos, né, como um autor muito bom também, que eu aconselho vocês a lerem, que é o John Mayer. Inclusive, ele escreveu 4 volumes de uma série chamada Um Judeu Marginal, sobre esse Jesus histórico, né? Ele diz que é praticamente insustentável o argumento de que no Novo Testamento, irmão poderia se considerar primo, né? Porque isso é um argumento que a igreja usa, né? Dizendo, não eram irmãos, eles eram primos. Quer dizer, para afastar, isolar o cara mesmo, entendeu? Para não ter que dar muita justificativa se ele tinha família ali, né? E a palavra grega adelphos, que é usada para designar irmão, ela deve ter sido usada no sentido literal mesmo. Então, os irmãos existiram e inclusive, eram 6. Se você observar os evangelhos, ele tinha 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres, como foi identificado no Evangelho de Mateus. Aí eu vou pedir até para você puxar ali a citação. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Entendeu? Entenderam? No próprio Evangelho de Mateus, está falando dos irmãos dele. A Suzana também cita Marcos. Marcos, capítulo 6, também fala dos irmãos. Também, é. Então, mas aí vem a religião, né? E diz assim, não eram irmãos, eram primos. Não, eram irmãos. O termo grego adelphos é irmão, quer dizer primo. Entendeu? Isso são interpretações. E aí esse é o problema. Porque, assim, à medida que esses novos religiosos, né, esses pastores, por exemplo, se apropriam da narrativa, né, eles começam a fazer uma revisão da revisão. Eles vão fazendo a revisão o tempo inteiro.
Entendeu? Porque assim, não, isso aqui não bateu muito bem não pode ser isso não. Vou mudar isso aqui e muda. E ninguém Isso é contesta, entendeu? essa questão que eu nem chamo de revisão, Kito, mas eu chamo de versionamento. No movimento evangélico, isso é muito comum. O pastor abre um ministério independente, cresce, vai, e aí ele começa a ter bastante público, e as pessoas ouvem ele vai lá, pega a Bíblia e faz uma Bíblia comentada. Para quê? Não, porque as pessoas mais humildes não entendem. Então, ali, só no fato de você pegar um livro e dizer, não, vou escrever do meu jeito, porque senão o fulano não entende, isso já está adulterado. Entende? Já está adulterado. Você tira a chance da pessoa fazer o seu próprio julgamento sobre o que está escrito, né? Então, eu achei interessante isso que o Kito comentou, porque dentro do movimento evangélico, dentro do cristianismo, isso acontece muito, né? Tem muitos versionamentos de Bíblias. Fala, Jean. Tem uma passagem, né, que fala também que ele tá num lugar, numa casa, não sei, não lembro direito, que aí o pessoal fala assim, tua mãe e teus irmãos estão aqui, chegaram e querem falar contigo. Ele fala, quem são minha mãe, quem são meus irmãos? São todos vocês. Exatamente. E aí eu acho que isso aí já é uma tirada. Aí vem a narrativa tentando pensar na família. Entendeu? Tipo somos assim, tudo irmãos. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todas essas pessoas aqui. Esse caoto, né? Entendeu? Isso contraria até o próprio mandamento, honrar pai e mãe. Então, como é que ele falaria isso? Jesus histórico não falaria isso. Não, minha mãe está aqui, pô. Entendeu? Meus irmãos, minha mãe está aqui, minha família está aqui. Não tem esse caô de, quem é a minha mãe, todo mundo, meus irmãos. Não, isso não existe. Tá? Vamos lá. Eu estou vendo que o... Peraí. O que você está vendo? Eu queria falar. Eu estou vendo que o Adriano ele está anotando muitas coisas, né, Adriano? Então, assim, eu vou... Como eu sei que você gosta de estudar, eu vou te indicar aqui, 3 livros para você... Num dos evangelhos apócrifos, né, fala-se que o pai do Yoshua era viúvo quando se casou com a Miriam e que ele teria filhos do primeiro casamento. Né? E o rechaço da igreja, a possibilidade da existência de irmãos de Yoshua se explica então. Então, se a teoria fosse verdadeira, né, iria contra um dos dogmas marianos, segundo o qual a mãe de Jesus teria dado à luz virgem e assim permanecido até a assunção de seu corpo nos céus. Entende? Assim, o dogma mariano, ele fala exatamente isso, né? Que a Maria casou virgem e ficou virgem. E foi para o céu virgem. Né? Mas o próprio texto do evangelho, né? Um dos evangelhos lá, fala que ela coabitou com o marido. Então, assim, coabitar não é ficar virgem do lado do marido. Coabitar é se deitar com o marido, pô. Entendeu? Ter uma vida normal, uma vida comum, com filhos, né? Constituir a família dela. Então, assim, a narrativa tenta o tempo inteiro deturpar a tradição judaica, né? Outra coisa muito curiosa com relação a Miriam é que isso é uma cultura, eu acho que eu cheguei a falar isso. Não sei se eu cheguei a falar isso nos nossos vídeos, mas eu com certeza no antigo canal, eu acho que eu falei, em alguns vídeos eu acho que eu falei, talvez eu tenha falado, não sei, não lembro agora. Mas é uma tradição cultural daqueles povos do Oriente Médio, e que para a gente ocidentais, né, é incompreensível, né, e a gente pensa logo em pedofilia, mas é comum entre eles que a menina se case com 12 anos, que é quando ela se torna bat mitzvah, filha do mandamento também. O homem é bar mitzvah, a menina é bat mitzvah. Então, assim, aos 12 anos, ela estaria já preparada
para constituir a família dela, já que uma vez que ela já é aceita dentro da comunidade como uma futura mãe, esposa e mãe. E isso hoje em dia em Israel não acontece mais, né? Porque Israel assimilou muito da cultura ocidental, mas na cultura árabe isso ainda prevalece. Você vê que a gente acha chocante, né? Mas lá prevalece. A gente vê homens maduros, né, casando com meninas novas. E quem fica chocado, né, desconhece, por exemplo, que o casamento de Yosef e Miriam foi exatamente a mesma coisa. Era um homem maduro com uma criança, uma menina de 12 anos. Entende? A história em Hollywood tenta mostrar para a gente que Miriam já era uma adulta. Não era uma adulta, ela era uma criança ainda, né? Mas, na cultura, ela é considerada própria para o casamento. E por que é assim? Porque subentende-se que quanto mais nova a menina for, né, a mulher for, mais novo é o útero dela e, portanto, ela pode gerar mais filhos, mais vezes. Entendeu? Essa é a cultura. A gente pode até não gostar disso, mas essa é a cultura. Certo? Vamos em frente? O Jesus, né, dos cristãos, e o nosso Yoshua aqui, ele é conhecido como mestre de mestres, né? Então, ensina, fala, escreve, não sei mais o quê. Afinal de contas, Kito, se ele vem de uma família, né, humilde, né, se as origens dele, como a gente tem visto, é humilde, ele era letrado, ele sabia escrever, ele estudou realmente para poder encarar os sábios do tempo lá? Então, isso é mais um paradigma, mais uma narrativa. Eu sei que, às vezes, isso desconstrói muita coisa na cabeça da gente, né? Mas é mito. Agora, sim, o fato dele ser analfabeto, ele era analfabeto mesmo, monoglota e analfabeto, né? Não é no sentido pejorativo. Analfabeto, para quem vivia no campo, ser versado, né, nas letras não era uma coisa de primeira necessidade, né? O que ele precisava saber, e era importante ele saber, era a Torá, né? E para isso ele não precisava aprender a ler nem escrever, né? Pelo menos não para se debruçar sobre livros e estudar livros, mas ele precisava saber as passagens da Torá. E isso qualquer rabino podia ter ensinado para ele, né? E quando o menino vai fazer o bar mitzvah, ele não lê a Torá inteira. Ele sobe na bimá, que é o púlpito ali, ele não lê a Torá inteira, ele lê um trecho da Torá. Entende? Então, assim, muitas coisas que foram construídas foram apenas para dar encorpar esse personagem, dar para ele uma credibilidade, uma robustez, né, que seria muito difícil das pessoas entenderem que, nossa, como é que ele, um mestre, não era letrado, né, não sabia ler, não sabia escrever, né? E talvez ele soubesse o básico, né, mas não era como a gente, por exemplo, que teve acesso à universidade ou aos doutores da lei que eram formados. Até porque, vamos voltar aqui, Nazaré era um vilarejo. Ele viveu lá, pelo menos, até sair para a missão dele, ele viveu lá pelo menos até os 30 anos. Entende? Então, até os 30 anos, ele trabalhava com o pai dele, numa zona rural. Entende? Onde não era totalmente dispensável, né, que ele se debruçasse em livros. É aquilo que eu falei antes, né? O Yoshua, vem cá, vem me ajudar aqui na carpintaria. Ah, agora não, porque eu tô lendo um livro aqui. Não existe isso, cara. Entende? Se ele tivesse
se ele vivesse em Jerusalém, aí sim, podia se pensar dessa maneira, mas vivendo em Nazaré, dificilmente isso iria acontecer, né? Até porque Nazaré não tinha sinagoga, que eu já tinha explicado para vocês antes, não foi encontrado nenhum vestígio de sinagoga, até porque um rolo de Torá para ele ler era uma coisa quase que impensável, porque a Torá é uma coisa muito cara. O rolo de Torá é uma coisa muito cara, né? E não era qualquer lugar que tinha um rolo de Torá, né? Então era uma coisa que ele não tinha acesso, né? Talvez ele tivesse acesso a um rabino local, a um estudioso local, que tivesse ensinado para ele as passagens, mas assim, que ele pudesse sentar e estudar todos os dias a Torá, não, isso não existe, né? Então, assim como outros jovens daquela região da Galileia, é provável que ele não tenha tido uma educação formal, ou mesmo a chance de aprender a ler e escrever, privilégio de poucos nobres, né? Quem era de família abastada, esse tinha sim a oportunidade, mas não era o caso dele. Ainda assim, né, nada o impediria de conhecer profundamente os textos religiosos de sua época, transmitidos oralmente de geração em geração, que a gente chama de ledor vador, entende? Quer dizer assim, eu estou explicando isso aqui para vocês. Se eu explicar, vocês, sei lá, vocês não sabem ler e escrever, mas se eu explicar isso aqui para vocês todos os dias, né, vocês são capazes, mesmo sem saber ler e escrever, de reproduzir o que eu estou falando para vocês. Quando vocês saírem, vocês vão conversar com outras pessoas. E o fato disso ser verdade, né, é que assim, a gente não consegue enxergá-lo um ignorante. Me parece que ignorante ele não era, né? Mas Pedro era um ignorante. Pedro era um boçal. Isso é fato. Ele era um pescador, ele era um grosseirão. Entendeu? É isso que a biografia dele diz, né? E mesmo assim, ele não aprendeu a ler e escrever, mas ele aprendeu a ministrar a palavra que ele aprendeu, que foi ensinada para ele. Entende? Então, assim, não é nenhum demérito ele ser analfabeto e ser monoglota, não saber falar outras línguas, apenas o aramaico, né? Não é nenhum demérito. E a gente não está falando de um ser divino, não está falando do Messias, a gente está falando de um homem comum, religioso, que saiu para ensinar sua religião para outras pessoas, né? Ele decidiu criar um movimento, e que deu no que deu esse movimento, né? Acabou morto, porque todo movimento que quebra paradigmas, né, ele cria muitos problemas para as pessoas, né? E ali era o Império Romano que estava dominando aquela região, né? A lei eram eles que faziam. A gente quando a gente chegar, por exemplo, a falar sobre o julgamento dele, que não vai ser dessa vez, mas uma próxima vez, vocês vão ver assim, que é impossível para quem já leu, por exemplo, a biografia do Pôncio Pilatos, né, é impossível que Pôncio Pilatos tivesse se transformado num fantoche na mão de uma turba. Entende? Um cara que, se você ler, que nos próprios evangelhos, se você procurar e você vai achar, você vai ler que assim, tinha uma rebelião, um tumulto, um movimento, uma manifestação em Cesareia. Ele simplesmente deu a ordem, vai lá e quebra todo mundo. Foi a ordem que está escrito isso. Então, assim, um cara que age dessa maneira, né, de repente ele vira um refém de uma turba ensandecida que exige que se matem um patrício. Desculpa, isso não existe. Tá? Então, voltando. Uma corrente acadêmica, por exemplo, ela defende que ele teve uma formação intelectual mais rica do que se supõe a partir dos evangelhos.
e que era comum na antiguidade, que os mais ricos custeassem os estudos daqueles que eles considerassem que eram prodígios, né, apresentados ao conselho do templo. Isso explicaria, né, que apesar de caipira de Nazaré, né, ele era antenado e tinha sensibilidade suficiente tanto para dialogar com o povo quanto com a elite intelectual da sua época, né? Mas outra corrente defende que 95% dos moradores de Nazaré, ele inclusive, eram analfabetos e que somente uma ínfima parcela da população que trabalhava para os governantes sabia ler e escrever. E ele não trabalhava para os governantes, ele trabalhava para o pai dele, né? Mas então, como explicar o trecho, né, do Evangelho que retrata ele lendo numa sinagoga? Então, as chances de haver uma sinagoga em Nazaré, como eu disse, são remotas. Até hoje, mesmo tendo sido chavada várias vezes em diversos locais diferentes, nenhuma sinagoga foi encontrada, nenhuma ruína de sinagoga foi encontrada. Entretanto, a palavra ler no Evangelho pode significar recitar. No hebraico, isso pode significar recitar, e o que é bem diferente de ler, né? O fato dele não saber ler e escrever não significa que ele não conhecesse os textos e as tradições judaicas, percebe? Então, isso parece ser mais coerente, né? O que a gente precisa fazer o tempo inteiro para entender esse Jesus histórico, né, é se colocar no lugar dele na região que ele vivia, né? Se eu vivesse, né, a região mais rural da onde vocês moram, né? Se vocês tivessem nascido, tivessem vivido durante, 30 anos nesses lugares remotos, rurais, né? Qual a chance de vocês serem letrados, saberem mexer com internet, discutir problemas políticos, sociais, econômicos? Não, porque a vida de vocês estaria muito limitada àquele ambiente, né? E no caso dele, o que o tirava daquele ambiente rural era o estudo da Torá, que foi a partir do momento em que a gente pode até especular, né, que a partir de um momento que ele se sentiu maduro o suficiente, né, e conhecedor de tudo que ele havia aprendido, ele sentiu a necessidade de, tá na hora, eu vou dar uma saída, né, e vou tentar mostrar para outras pessoas essa maravilha que é o conhecimento, que eu descobri aqui. Isso é coerente, entendeu? Agora, o resto é narrativa. Jean, quer falar? Equito, e em relação a esses milagres atribuídos a ele, né, 5 pães e 2 peixinhos, alimentou mais de 5.000, transformou água em vinho, andou sobre águas, isso aí é narrativas ou isso... É tudo narrativa, cara. Isso é tudo narrativa. Entende? Isso é uma narrativa que ajuda o Jesus bíblico. Entende? Mas não ajuda em nada o Jesus histórico. Porque, vamos lá, se o histórico, se o Jesus histórico, que é o Yoshua, tivesse realizado tudo isso, né, os historiadores contemporâneos dele teriam falado sobre ele. Não é uma coisa extraordinária? Né? Ninguém falou nada. Ninguém escreve mais do que 2 páginas sobre ele, dizendo que foi um cara que criou um movimento, que saiu por ali ensinando assim, ensinando assado. E só, cara. E só. Quem conta essas histórias de andar no mar, ressuscitar, fazer o cego enxergar, o leproso ficar curado, o roxo... Isso é depois, cara. Isso são narrativas que surgem a partir dos anos 70 até o ano 130, que são quando os evangelhos são escritos, né? Ou então, um pouco antes, nas cartas de Paulo, que Paulo fala desse personagem, mas Paulo já tinha rompido com Pedro e com Tiago,
Entende? Porque Paulo queria novidade, queria inovar a história. E ele foi exatamente o que ele fez. Né? Pode se atribuir a ele a responsabilidade da criação e divulgação desse evangelho, dessa maneira de entender esse Jesus, que era a maneira como ele entendia. Mas ele não andou com Jesus, né? Com Jesus histórico, no caso. Não andou com ele não foi um discípulo. Né? Ele conta uma história que, porra, ele estava no cavalo, ele perseguia, na verdade, ele perseguia esses nazarenos, todos eles. Né? E aí ele conta uma história que, pô, o cavalo viu uma claridade, o cavalo capotou com ele no chão e, pô, aí ele viu Jesus. Bateu com a cabeça, cara. Entendeu? Ou então era um X9 ali do Império Romano, porque ele tinha acesso ao Império Romano. E aí começou a criar a narrativa da cabeça dele. Entende? Então, assim, a gente tem que ter muita atenção, né, para saber fazer essa separação, essa divisão dos dois personagens, e não atribuir ao histórico, né, ao Yeshua, nenhum caráter divino, porque ele não tinha caráter divino nenhum, cara. Entende? Ele era um homem bacana, um homem bom, um homem com uma ideia legal, entendeu? Mas que estava no tempo errado, estava sob um regime opressor que certamente começou a cobrar dele algumas coisas, porque se ele estava realmente reunindo multidões, os caras começaram a se sentir ameaçados. E aí, se ele está falando que o reino dele era o reino dos céus e não sei o quê, pô, Roma, o reino sou eu, meu camarada. Que papo furado é esse? Que reino é esse que tu está trazendo para cá? O reino sou eu. Então, assim, em determinado momento, ele foi acusado de sedição. Entende? Porque existia realmente a possibilidade, se ele fosse mais radical, o que parece que ele não era, dele criar problema para Roma. Então, Roma eliminou o cara. Entende? Mas aí quem é que sai bem da história? É Roma. Roma mata o cara, crucifica o cara, flagela o cara, faz tudo com o cara e sai bem da história. Por quê? Porque um grupo específico de judeus religiosos, que para forçar ainda mais a barra, exige a cabeça do cara. Pô, como? Por quê? Não era mais fácil chegar e fazer, tira esse cara, comunga esse cara da comunidade, esse cara não pode mais falar que não era mais fácil fazer isso? Mas não, transformam todos os judeus, os estudiosos, os doutores, em assassinos, em tramadores contra Deus, não sei o que, e aí pronto, cara. Aí a história é o que a gente já conhece. Na narrativa, quando eles fazem essa narrativa, eles vão associar todos os símbolos de Marduk e de Enki a esse personagem, entendeu? Então, o peixe, por exemplo, tem tudo a ver com Enki. O carneiro, ou cordeiro, né, era o animal sagrado do Marduk, entende? Então, assim, quem é que tira os pecados do mundo? É o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é o Marduk, entende? Então, assim, você é induzido, sem saber, a adorar o Marduk, a considerá-lo o Deus, entende? O tempo inteiro é esse jogo que eles fazem. É isso aí. Vamos para a próxima? Vamos. Qual o idioma que ele falava, então? Era aramaico mesmo? Era o aramaico, que era a língua corrente da Judéia do primeiro século. E era a única que a gente pode afirmar com certeza que ele falava. O hebraico era uma língua morta na época dele, né? Era usado apenas nos escritos sagrados do judaísmo, e o grego era utilizado eventualmente no comércio daquela região, porque depois da invasão dos gregos, passou a falar, tinham muitos gregos ali também, né? Como as colônias, aquilo era uma colônia da Grécia, né? Então, assim, as pessoas aprendem a língua do colonizador, entende? Então, assim, se falava o grego para o comércio daquela região. Ambas as línguas podem ter sido do conhecimento dele, mas é pouco provável que ele as dominasse, né? Uma vez que não existia uma preocupação, como eu falei,
da formação intelectual das crianças e dos jovens daquele tempo como existe hoje, entendeu? Hoje você pega o teu filho, não, você tem que aprender a falar inglês para você se comunicar com o mundo e tal, só que naquele tempo não precisava, entendeu? Você tem que saber, no caso dele, tem que saber mexer aqui na madeira, saber cortar madeira, talhar, é isso que é importante para você agora, entendeu? Ou então é importante também para você aprender a se comunicar com as pessoas em aramaico, que era a língua dele, né? Ou ler alguma passagem, no caso, como ele fez lá o Bar Mitzvah, saber o hebraico, não profundamente o hebraico, entendeu? Mas ter conhecimento, noções do hebraico, para ele poder ler os textos ali. A próxima pergunta que eu tenho aqui, eu acho que também já foi respondida, subentendida, né? E a gente já sabe, mas só para pontuar aqui, Yoshua era carpinteiro, então, essa era a profissão dele. Então, o pai dele era apresentado como tecton, que é uma espécie de artesão como se fosse um mestre de obras, né? E, portanto, ele teria essas habilidades de carpinteiro, né? Então, ele e o pai seriam uma espécie ali de, tipo, faz tudo, né? Tem um filme, acho que é um filme, se eu não me engano, é do Zeffirelli, que mostra exatamente isso, ele ajudando o pai ali na carpintaria, entendeu? Porque provavelmente a demanda deles era entregar, sei lá, uma mesa para o governador, tá, entendeu? Ou então um jogo de cadeiras para uma família rica qualquer. Essa era a demanda deles, cara, entende? E é sabido também que eles tinham ovelhas, né, em uma pequena plantação. Então, portanto, ele tinha que ter essa noção de pastoreio, noção de agricultura, entende? Além da carpintaria, né? Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, então o cara era um caipira do interior de Israel, ali de Nazaré, mal sabia ler, né? Tinha noção do pastoreio, tinha noção de agricultura, sabia falar a língua dele, mas de forma rudimentar, porque ele não era versado, e pronto, essa é a história do Jesus histórico. O que não faz dele uma pessoa pequena, entendeu? Faz dele uma pessoa grande naquele ambiente ali, que ele saiu e foi pregar, tanto que ele teve seguidores. Então, assim, ele devia ser bom para explicar as coisas que ele tinha aprendido, as coisas que ele acreditava, né? É isso. E o que ele pregava, né? Ele anunciava uma nova ordem social do reino de Deus, que ele acreditava. Então, assim, existiam várias correntes, né, do judaísmo. Existiam os saduceus, que era a classe mais nobre, existiam os fariseus, que eram os doutores da lei, né, e que também eram nobres, eram ricos, né. Tinham os sicários ou os zelotes, que era o pessoal mais radical, que queria tirar Roma dali de qualquer maneira, né? E nesse ambiente tinha os essênios também, que era um pessoal que ficava mais destacado e não se misturava com ninguém, porque ficava esperando a vinda da luta do bem contra o mal, né? E tinha, talvez, certamente ele bebeu na fonte do João, que era do João Batista, que era o primo dele, que era um essênio, né? E pronto, ele saiu por ali criando o caminho dele, entende? Que provavelmente era um caminho mais moderado, né? ou mais progressista, talvez, o que não faz dele um esquerdista, tá? Mas é só para pontuar. Mas era uma maneira diferente, talvez, dele pregar o reino, né? Ele via, por exemplo, algumas coisas erradas e queria que as pessoas tivessem uma compreensão diferente, né, da Torá. Porque, assim, provavelmente, isso é fato, porque até hoje existe isso, ele deve ter visto algumas incoerências, né,
e a gente está cansado de ver isso, né, nos templos, né? As pessoas deveriam entrar nesses templos e saírem de lá melhores, né? Mas elas vão lá só para dar uma satisfação para elas mesmas e para a sociedade de que elas são boas, de que elas estão em contato com Deus, mas na hora que bota o pé do lado de fora, começam a fazer exatamente tudo ao contrário daquilo ali. Então, assim, eu acredito que estou especulando, mas eu acredito que ele devia ver essas coisas, não devia concordar com elas, né? E devia ter uma linha de raciocínio, de pensamento, de ensinamento que começava a criar problemas, né? Criar tumultos, ao mesmo tempo que encantava outras pessoas, né? E pronto, e na hora que ele fala de prega um reino de amor, prega um reino de justiça, né? Onde os bons seriam recompensados e os maus punidos, essas coisas assim, né? Meio clichê, né? A sua pregação, ele usava analogias por linguagem figurada, que talvez conhecidas, né, como parábolas, né, e por máximas morais, como bem-aventurança, chamado aquele sermão da montanha, né, do monte lá em Nazaré, e fez sucesso, porque ele encontrou pessoas pelo caminho que eram pessoas que se sentiam exploradas, pessoas que se sentiam abatidas, né, endividadas, muitas vezes doentes, né, e a gente sabe como é que é a natureza humana, as pessoas são carentes mesmo. Se tem alguém que fala uma palavra de afeto, de carinho, de amor, a pessoa, é por aqui que eu vou mesmo, acredito nisso, esse cara é tudo para mim, né? Mas ele também não poupava crítica, né, aos que exploravam os irmãos dele, né? Então, assim, quando ele via uma coisa incoerente, provavelmente ele apontava o dedo, né? E ninguém gosta de dedo apontado, né? Então, assim, talvez falasse do lucro excessivo, de como comercializavam as ofertas para os sacrifícios no templo, né? E algumas pessoas que usavam a religião como pretexto, como até hoje usam, né? Fazem isso, né? E pronto, e aí ele foi criando problemas de um lado e foi ganhando simpatia do outro, né? Mas nada que transformasse aquilo, como a gente vê no filme, né? Multidões, a multidão inteira seguindo ele. Isso não faz o menor sentido, né? Por que não faz o menor sentido? Porque se essa multidão toda que seguia ele existisse, se tinha toda essa multidão que seguia ele, por que na hora lá do julgamento essa multidão não estava presente para falar assim, não, o cara não é culpado de nada, não. Mas não, foi a minoria que foi lá e disse que era. Então, entende? Então, assim, ele tinha simpatizantes, muitos, talvez, né? Tinha opositores, talvez um número razoável também, mas nada que fosse uma coisa impressionante, porque senão os historiadores falariam sobre isso. E ninguém falou nada disso, entendeu? Se detiveram apenas em falar que foi um cara que andou por lá e que pregou e que isso, que aquilo e só. E chega, e 2 páginas só já tá bom pra caramba. Já falamos demais desse cara. Ninguém falou mais nada. Entende? A vida pública dele, né? Quanto tempo teria durado essa vida pública dele? Baseado no Evangelho de João, que faz menção a três Páscoas celebradas por ele, né, pelos discípulos, os estudiosos entendem que é isso, a vida pública dele durou 3 anos. Outros acreditam que durou até menos, algo em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Não mais do que isso. Então, assim, é muito pouco tempo, entende? É muito pouco tempo. 3 anos você não fez nada, praticamente não fez nada, pô. Eu tô aqui há 6 anos e, pô, só no ano passado é que consegui, pô, tirar o pé do freio e botei no acelerador, entendeu? Então tá difícil, cara, pô. É muita narrativa, entende? Então vamos lá. Qual a próxima aí?
eu falando aqui estava no mudo, por isso não estava me ouvindo. Deixa eu só fazer um complemento com relação a essa questão da vida pública dele. Dos 3 anos, né, que é um consenso aí quase que geral, né, de 3 anos ou 1 ano e meio até, que teria sido a vida pública dele. E daí o que os teóricos espiritualistas pregam, né, que todo o resto da vida oculta de Jesus ele passou estudando no Egito, não sei mais aonde, não sei mais com quem. Mas aí se você para e começa a analisar, vê que tudo é muito pertinente, muito óbvio, né? Nossa, que coisa mais... me fugiu a palavra agora. Enfim, é muita coincidência, né? Que exista a resposta do porquê que a vida... Conveniente, muito isso, conveniente. Exato. É muito conveniente, né? A vida pública dele foi só 3 anos, por quê? Porque ele passou o resto do tempo estudando hermeticamente em escolas de mistério, não sei mais aonde, e aí quando ele veio e arrasou, né? Assim, sei lá, eu acredito que é forçar o negócio além do limite, né? Forçar muito, né, cara? Ele passou 30 anos estudando para voltar montado num burro e morrer. Resumo da rota foi isso. Mas o menor sentido. É uma história sem pé nem cabeça, cara. Entende? Exatamente. É uma história que não cola. Não se sustenta, a não ser pela fé. Pela fé ela se sustenta, claro. Quando você coloca acredita no a você fé, quiser. E agora nos últimos anos as narrativas espiritualistas, né, que reforçam muito essa questão aí você escuta cada um e olha, vamos para a próxima. E afinal de contas, como é que era o ambiente político naquela época, Quito? Porque muito se fala de sábios e de templos e não sei mais o que, e que ele era um influenciador, e não digital, né, mas um influenciador pessoal da época. Mas como era o ambiente político de 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio? Então, desde aquele tempo, né, a região que ele vivia já era bastante explosiva, né? O confronto não se dava entre judeus e muçulmanos. O profeta, o Maomé, ele só vai receber a sua revelação 5 séculos depois, né? A disputa envolvia grupos judaicos e os interesses de Roma, certo? E assim como os grupos religiosos do Oriente Médio resistem atualmente à ocidentalização dos seus costumes, né, diversos grupos judaicos da época se opunham àquela influência romana sobre as suas próprias tradições. Então, na verdade, fazia séculos que os judeus lutavam contra o domínio de povos estrangeiros, como eu falei anteriormente, né? Antes dos romanos chegarem, por volta do ano 63, eles haviam sido subjugados. 63 antes da Era Comum, tá? Eles já haviam sido subjugados por assírios, babilônios, persas, macedônios, seleucidas, ptolomeus. Então, os judeus sonhavam assim, com a ascensão de um monarca forte, como fora o rei Davi, né? Que por volta assim, do século X, antes da Era Comum, inaugurara um templo de relativa estabilidade, né? Não é à toa que o Davi ficou lembrado como Messias, ungido de Deus, né? Do Yahvé. E assim como ele, outros Messias eram aguardados para libertar o povo judeu. Então, além do banditismo, né, havia resistência inspirada pela religião, e principalmente a dos chamados movimentos apocalípticos, né? De acordo com os seguidores desses movimentos, Israel estava prestes a ser libertado por uma intervenção direta de Deus, que traria prosperidade, justiça e paz à região, certo? A questão era saber como se preparar para esse dia. Então, alguns grupos, né, como os zelotes, acreditavam que o melhor que tinha que se fazer era se armar e partir para a guerra contra os romanos, né, na crença de que Deus apareceria para lutar do lado deles. Para outros grupos, que eu falei anteriormente, como os essênios, a violência era totalmente desnecessária.
E o melhor a fazer era se retirar para viver em comunidades monásticas distantes das impurezas dos grandes centros. Também havia os fariseus, que acreditavam numa lei oral, né, em conjunto com a lei escrita, e que foram os criadores da instituição da sinagoga, né? E, além disso, os saduceus, que eram ligados ao alto escalão social e econômico da sociedade na Judéia. Então, eram esses grupos que existiam ali, né? Era um caldeirão aquilo ali, prestes a um barril de pólvora prestes a explodir, cada um olhando para os seus próprios interesses. E no meio disso tudo tinha Roma, que era quem acabava com a história a hora que ela quisesse, ela que mandava, certo? Então, de que lado que ele estava, né? De todas essas correntes, de que lado que Yoshua estava? É certo que ele teve contato, ao menos, com um líder apocalíptico da sua época, né? Que era o João Batista, que era o seu primo, que preparava os seguidores, né, por meio de um ritual de imersão nas águas do Rio Jordão, né? Interpretado pelos cristãos, né, como batismo, e que, na verdade, era um mikve. Mikve é uma junção de águas de fonte natural, né? E essa imersão no mikve é um evento que é sempre acompanhado de profundo significado e é realizado em algumas situações, né? No caso das mulheres, por exemplo, quando elas terminam o período menstrual delas, então significa que elas estão impuras. Então, por isso elas fazem o mikve, para se tornarem puras novamente. Aquela água vai purificá-las, né? No caso específico que a gente está tratando aqui, é um mandamento que deve ser cumprido por um convertido, como a última etapa em seu processo de conversão. Então, assim, fica mais coerente você entender por que o cara, foi se encontrar com João, né? E João, enfim, deitou ele nas águas do Jordão e fez um mikve com ele ali, quer dizer, libertou ele das impurezas, ou seja, a partir daqui, é como se fosse ali, fosse um rito de passagem. Como ele conviveu um tempo com o João, né, que era um essênio, né, e tinha essas mensagens apocalípticas, como ele bebeu dessa fonte, né, ele se tornou apto, segundo João, a quem ele chamava de mestre, porque ele dizia, tu é meu mestre. Aí o João é que falou assim, não, tá aqui um mestre que é maior do que eu, né? Porque o João já entendia que, ele criou tanto problema ali para o Herodes, né? E para o João Mano, que, o prazo de validade dele estava vencido, cara. Então, assim, quem assumiria o lugar dele seria o Jesus histórico, né? E esse Jesus histórico, naquele momento, faz um rito de passagem, que é esse mergulho no mikve, né? E se torna puro, e como se ele tivesse se convertido a essa nova pessoa que ia, dali para frente, ia seguir com a missão dele, a missão de ensinar, certo? Ou seja, para que ele seguisse essa sua missão, né, de ensinar a Torá, era preciso que ele passasse por essa imersão, segundo o que acreditava ali o João. E ele mesmo acreditava também, porque ele já estava tão impregnado com a doutrinação do João que ele entendeu que tinha que fazer aquilo ali mesmo, né? Esse líder apocalíptico, que era o João, né, ou Yohanan, que é como se chama em hebraico, foi chamado de Batista por causa desse mergulho no mikve que ele fazia com as pessoas, né? E aí passaram a chamar isso de batismo. O curioso é que, para a maioria dos pesquisadores, né, incluindo aí o padre que eu falei, o John Mayer, autor daquela série Judeu Marginal, o movimento apocalíptico de João deve ter sido mais popular em seu tempo do que a própria pregação do Yoshua.
João sim, João existe muitas coisas sobre João, falando sobre João, né? Ou seja, ele era muito mais popular. Os historiadores acreditam que é bem provável que Yoshua de fato tenha sido batizado, né, pelo Yohanan, pelo João, às margens do Jordão, e que esse encontro deve ter moldado sua missão religiosa dali em diante. Então, assim, apesar de não haver nenhuma restrição para que um líder religioso judeu tivesse relações com mulheres em seu tempo, ninguém sabe ainda se entre as práticas espirituais de Yoshua estaria o celibato. Acredito que não, já tinha falado isso anteriormente, né? Mas é quase certo que, tendo em vista que o casamento no judaísmo é visto como um vínculo contratual entre um homem e uma mulher, através do qual eles se unem para criar uma família, né? Provavelmente ele se relacionou também com uma das irmãs de Lázaro, né? Não com a Miriam de Magdala, que eu já tinha falado antes, que isso é uma coisa daquele livro e filme, né? Código da Vinci, que coloca ele como pai de um filho ou uma filha da Maria Madalena, que isso aí é uma viagem completamente sem pé nem cabeça também. No Evangelho de Lucas, né, parece haver essa pista. Se a gente for lá no Evangelho de Lucas, vai ver essa relação dele com se eu não me engano, se era Miriam ou se era Marta, qual das duas, mas ele tinha uma proximidade com elas ali. O tempo dele, ele estava do lado dele, do lado do que ele tinha aprendido com João, que era uma coisa mais essênia, né? mais destacado, né? E pronto, e seguiu a missão dele para ensinar o caminho dele, o caminho que ele achava que era o mais certo a ser seguido ali. Tá? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal. Temos vídeos exclusivos para membros, além de um grupo de estudos VIP no Telegram e no WhatsApp. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, além disso tudo, temos lives exclusivas e ainda disponibilizamos material extra sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu, abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix. O tráfico humano é um negócio de 150 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos são um dos principais destinos do tráfico humano e um dos maiores consumidores de sexo infantil. Há mais seres humanos na escravidão hoje do que em qualquer outro momento da história, mesmo quando a escravidão era legalizada. Milhões desses escravos são crianças. Não se cale, denuncie.